Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Como vai, mestre Dinho? Tudo bem, juiz Oscar Aníbal Chapan, tudo bem, tudo bem. Continua, bem? eu estou ouvindo bem. Juiz, segue aí, depois, deixa eu ver aqui. Bom, então, 4 de novembro de 2025. Horário, 17h43. Estamos já com a captura determinada de todos os bonecos Luiz Inácio Lula da Silva, como também dos generais, brigadeiros e comodoros amotinados na região de Belém, lá no Amazonas. Estão todos já identificados. Temos 20 mil homens armados, todos para a guerra no Amazonas, e eles, com funcionários do INCRA, estão utilizando o exército para arrestar, tomar na marra gado, vacas, boi, em todas as fazendas lá na Amazônia, em Belém. Todo o gado está colocado em barcaças, sendo levado a navios e estes sendo levados a Cuba. É um grande roubo. E tudo isto com os índios. Então, tudo isto já identificado, tudo bonitinho. O Luiz Inácio Lula da Silva, que não é o Luiz Inácio Lula da Silva, ele se encontra numa embarcação, no iate. Caso ele precise se dar a fuga, ele pode ganhar o braço de mar, oceano, e fugir. Porque todas as autoridades já estão, a esta altura, identificados, e todos eles vão ter a captura determinada. Temos vários prefeitos e governadores da Bahia, de 9 estados daí do Nordeste. E também temos o pessoal das Farc, do ELN, os sicários mexicanos, os do Cartel do Sole, da Venezuela, também os do Peru do Petro, todos eles se mandando da Colômbia, do México, do Peru, da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, todos eles fugindo para querer ganhar terras, se estabelecer em 27 estados da República Federativa do Brasil. E aqui nós temos todos eles já identificados. Temos também todo o posicionamento de logística. Para você pegar esses meliantes, você tem que deixar que eles se estabeleçam, no sentido de que, chegamos, tá vendo? Chegamos, nos localizamos aqui, tudo bem, a polícia está do nosso lado, está tudo certo, Lula, viva o Alckmin, viva o Hugo Mota,
Viva o senador narcotraficante, presidente do Senado, Alcolumbre, e vários senadores, e vários deputados federais, todos já com prisão determinada. Por quê? Porque eles são terroristas, são narcoterroristas. Então, já foi aprovado em Israel a morte, a pena de morte para terrorista. Ele pode ter morte sumária. É terrorista, mata. Esfaqueou uma senhora, mata. Não tem nada disso de ideologia, não tem nada disso. É o assassino, filha da puta. Então tem que morrer. A mesma coisa aqui. Roubou, atirou, morre, filha da puta. Nada de levar preso, nada disso. É guerra. Guerra. Então todos eles já estão sabendo, cada um já é dono do seu nariz. Então, meu filho, vocês já são maior de idade, segura isso. E com relação às emissoras de televisão, todo o corpo de reportagem de todas as emissoras de televisão estão todos já processados. E os âncoras, não sobra ninguém. Não há ninguém que possa fugir. Estão todos já para serem presos, ainda hoje. E já estamos estabelecendo o confronto armado. Os Estados Unidos da América já determinou, mandei a matéria para o senhor, que o consulado brasileiro recebeu, que está dizendo o senhor Trump que vai utilizar força letal no Brasil. Ele vai invadir agora, nesse instante. Então, o Lula não está em Brasília, ele quer transferir o governo para Belém, lá para o Amazonas. Por que ele quer transferir para Belém? Porque lá ele vai poder determinar que essas terras não são mais do Brasil, são terras dos índios. E os índios, achando que vão herdar essas terras, vão achar uma coisa extraordinária. Aí vem a Inglaterra, 56 países, 56 filhos da puta, que desde a época de Dom Pedro quiseram as terras do Brasil. Então, nós vamos acabar com esses filhos da puta. E eles sabem disso. Eles já estão informados, porque eles estão aparelhando o sistema da COP30 para reunir 1 trilhão, né, ou 1 bilhão de dólares para combater, comprar armas, comprar toda a estrutura de confronto. Então é assim que o Putin, vendo essa possibilidade, já se pronunciou a renovar um contrato com Maduro. Mas renovar um contrato com Maduro não significa que ele vai defender o Maduro. Ele não. Ele fica lá em Moscou. Ele não aparece nem para nada. Também o chinês Xi Jinping não aparece para nada. E todos eles já estão sentenciados. É guerra mundial nuclear. Não tem para ninguém. Acabou. Acabou. Por quê? Porque eles estão ganhando tempo para se estabelecer. E não há possibilidade de se estabelecerem. Então, nós estamos já com todo o posicionamento do povo brasileiro, que não é idiota, porque todo o povo vê o que está acontecendo, entendeu? Estão querendo prender o Bolsonaro, tentaram uma tentativa de roubo à filha do Bolsonaro, a caçula. A coisa está muito perigosa. Então, nós estamos de olho, ninguém vai se safar, não há acordo, não há, escuta, esse aqui é meu amigo, ele é ladrão, mas ele é meu amigo, ele é ladrão, mas é meu amigo.
né? Não tem isso. Vai em cana bonitinho ou morre no local. Entendeu? Porque eles são assassinos. Estão matando com as vacinas da morte, espetando todo mundo apodrecendo, todo mundo morrendo. E ainda não falam nada. Sai nas manchetes em todos os jornais. Médico que aplicou tanta vacina está morto. O outro sentenciado à morte. E aqui não passam nada, não divulgam nada. Aqui as pessoas estão lobotomizadas. É um bando de gado que é levado através da mídia. Se passou na Globo, é verdade. Se não passou, é mentira. Então, nós estamos aqui, já o senhor Musk, ele estabeleceu internet gratuita pelo Starlink, pelo satélite, para todos os brasileiros, ou seja, você que mora na favela, não vai comprar mais cabo net a R$ 100, você vai pagar R$ 39, R$ 40, e você vai ter a melhor internet que existe no planeta. É a internet que usam os índios lá na Amazônia. É a internet que usa o Ali Khamenei lá no Irã. É a internet que usam todos os combatentes que estão ao ermo, lá no meio do mato, que não tem antena, não tem nada, você vê lá in loco, as bombas caindo, tudo certinho. Então, nós mandamos essas matérias para o senhor. Se o senhor quiser fazer uma pausa agora, colocar essas matérias aqui e depois eu volto na mesma live, seria interessante. Pode ser, juiz. Vamos lá. Vamos lá, gratidão. Deixa eu estrear primeiro, né? Aí a gente vai lá. Entendeu? O que eu estou aqui? Ó, essa live, nesse momento aqui, eu vou editar ela, vou botar matérias e colocar no YouTube. Aí para depois a gente fazer a outra, mais tarde. Concorda? Perfeito. Concordo. Então até mais. Mete bronca, por favor. Vou fazer. Pode ligar aí, meu juiz. O Coronel Túlio acabou de chegar aqui no local da apreensão da droga, mais droga aparecendo, revirando a casa e droga aparecendo, meu irmão, viu? Olha assim, ó, 3 barris grandes, um pequeno, cheio de droga, essa caixa, 1, 2, 3 caixas, muita droga apreendida aqui na casa do Ari. A gente vê ali na frente também balança de precisão, né, seringa, até anabolizante, rapaz, ele aplicava aqui naquele pessoal que gosta de ficar bombadinho, as mulheres, os homens bombadinhos, até anabolizante ele aplicava aqui, viu? E tá aqui o Coronel Túlio que vai falar com a nossa equipe a respeito dessa grande apreensão de drogas aqui na cidade de Bacabal. Coronel, as informações. Informações de grande apreensão aí, seguindo as diretrizes do nosso secretário de Segurança, Dr. Maurício, do nosso comandante-geral, Coronel Wallace, e determinado para a gente continuar com a Operação Impacto em todo o estado do Maranhão. E nós conseguimos apreender essa grande quantidade de drogas aí, o Serviço de Inteligência conseguiu monitorar, e é um grande baque aí no crime, aí, no tráfico de drogas. E a gente agora vai apresentar na delegacia para que sejam feitos procedimentos normais. E a gente acredita aí que com essa apreensão aí a gente conseguiu diminuir sensivelmente a distribuição de drogas aqui na região do Médio Mearim. E ele disse que ia comercializar em toda a cidade de Bacabal, né? Invertiu R$60 mil aí, ele confessou tudo, né, Coronel Ari? Verdade, a droga já está pronta para ser distribuída e com êxito aí das nossas equipes, Capitão Santos que está à frente aí dessa equipe e todo o serviço de inteligência, Força Tática, os policiais aqui do 15º, a gente só tem a agradecer aos nossos policiais que mais uma vez livram a sociedade de Bacabal, livram a sociedade do Médio Mearim, os jovens, as crianças que são aliciadas pelo tráfico, com a ação da polícia aí, ação concreta. Então a polícia está de parabéns e a gente vai continuar nessa batida, batendo forte contra o tráfico. É a polícia militar sufocando e combatendo o tráfico de drogas. E aqueles que continuarem
e persistir nessa questão do tráfico aqui em Bacabal, a polícia vai estar em cima e a qualquer momento pode ser preso, não é isso? Com certeza vai continuar da mesma forma, a batida vai continuar dura, a determinação do nosso secretário de Segurança, do nosso comandante-geral, a Operação Impacto continua em todo o estado e a gente vai continuar nessa batida, combatendo realmente o tráfico de drogas e trazendo cada vez mais a sensação de segurança à sociedade. Déficit histórico. Mais um rombo deixado pelo governo Lula. O setor público brasileiro fechou em setembro com um déficit de 175 bilhões de reais. É isso mesmo, gente, que vocês estão ouvindo. O governo gasta muito mais do que arrecada. E adivinha quem paga essa conta? Nós, o povo. Enquanto o brasileiro aperta o cinto para sobreviver, o governo aumenta ministérios, distribui cargos e torram o dinheiro público com mordomias e propaganda. Essa é a tal responsabilidade social da esquerda, sabe? Quebrar o país em nome de um projeto de poder. Precisamos de responsabilidade fiscal de verdade. Menos Estado e mais liberdade para o cidadão trabalhar e prosperar. É por essas e outras que o meu marido, o delegado Francischini, protocolou essa semana um pedido de impeachment contra o Lula. Nossa família sempre se opôs a esses absurdos e continuará sendo firmemente uma voz contra o descaso com o Brasil. Compartilhe se você também está com a gente nessa. Déficit histórico. Mais um rombo deixado pelo governo Lula. O setor público brasileiro fechou em setembro com um déficit de 175 bilhões de reais. É isso mesmo, gente, que vocês estão ouvindo. O governo gasta muito mais do que arrecada. E adivinha quem paga essa conta? Nós, o povo. Enquanto o brasileiro aperta o cinto para sobreviver, o governo aumenta ministérios, distribui cargos e torram o dinheiro público com mordomias e propaganda. Essa é a tal responsabilidade social da esquerda, sabe? Quebrar o país em nome de um projeto de poder. Precisamos de responsabilidade fiscal de verdade. Menos Estado e mais liberdade para o cidadão trabalhar e prosperar. É por essas e outras que o meu marido, o delegado Francischini, protocolou essa semana um pedido de impeachment contra o Lula. Nossa família sempre se opôs a esses absurdos e continuará sendo firmemente uma voz contra o descaso com o Brasil. Compartilhe se você também está com a gente nessa. É como chamar um outro time para jogar na sua casa. É o local em que o domínio é do Cláudio Castro. E como sendo o local dele, isso automaticamente coloca o Moraes numa posição mais defensiva, mais desconfortável. Ele não controla o que acontece ali. Cláudio Castro está pelo menos 6 meses em campanha para que justamente os Estados Unidos declarem o Comando Vermelho organização narcoterrorista e apliquem às facções criminosas as sanções previstas para esse tipo de organização. Por que o governo do Rio recorreu, por exemplo, tomando pelo valor de face essa informação publicada pelo jornal o Globo, aos Estados Unidos? É um absurdo ele poder revelar, por exemplo, que pediu 2 vezes a cessão daqueles blindados que a Marinha tem lá no Rio e foi negado. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Castro deixa Moraes sem ação. O governador do Rio de Janeiro recebeu nesta segunda-feira o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Moraes chegou ao local da reunião acompanhado do seu assessor Wellington Macedo. Segundo informações, a reunião começou sob forte tensão. Moraes teria feito cobranças a partir da percepção de que a determinação do STF na ADPF das favelas não haviam sido respeitadas. No decorrer do encontro, contudo, o próprio governador e o secretário de Segurança Pública e da Polícia Civil teriam feito esclarecimentos e apresentado documentos e explicado todo o planejamento e a execução da operação. Assim, tudo terminou bem, e em razão de tudo que foi apresentado por Castro, o magistrado emudeceu. Foi literalmente desarmado. Um ministro do STF, ou seja, um juiz, viajou, saiu de uma cidade do seu tribunal onde ele trabalha para ir até o Rio de Janeiro, que é o domicílio de uma das partes do processo que esse mesmo juiz julga, para fazer uma audiência com a parte. Olha, eu de fato nunca vi isso.
Mas tirando a bizarrice desse momento, nessa análise eu quero mostrar para você 3 coisas. Primeiro, por que se encontra uma bizarrice total? Segundo, como que o Cláudio Castro acertou em não receber o Moraes pessoalmente no Palácio da Guanabara? E terceiro, vou contar para você a razão secreta para esse encontro estar acontecendo. Bora lá então para o primeiro ponto. O que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo aqui é absurdo. Vejam que o próprio ministro ele já tinha requisitado informações do governo do Rio de Janeiro e de vários órgãos públicos sobre a mega operação da semana passada. Aí, antes mesmo dessas informações chegarem, Moraes já se antecipou e marcou essa audiência com o Castro sem sequer ter os dados, sem sequer ter as informações, os subsídios necessários para que essa audiência acontecesse. Além disso, o que o Moraes está fazendo está totalmente fora do papel de juiz e de ministro do STF, e o próprio fato de que ele, o juiz da causa, está se deslocando até a parte é uma prova disso, que ele está fora do papel de juiz. O Moraes está se comportando muito mais como delegado, como uma delegacia de polícia, como um gestor, como um Ministério Público, que é quem tem o poder, aliás, o Ministério Público, de fazer o controle externo da atividade policial, como um político governante, do que como juiz ou como a gente brinca. Ele está se governando aí como Deus do Olimpo, como Senhor do Universo. É uma inversão completa das regras do jogo do nosso Estado democrático de direito, estabelecidas pela Constituição. O Moraes está fazendo algo que não tem sequer previsão legal em lugar nenhum. Isso é absurdo. E bora para o segundo ponto. O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, ele disse que ele não iria receber o Moraes no Palácio do Guanabara, olha aí, mas sim no Centro Integrado de Comando e de Controle, que é o local em que as ações da Polícia do Rio são articuladas. E essa decisão foi um acerto total do Castro, porque politicamente força Moraes a entrar em contato direto com as próprias forças policiais que ele foi lá fiscalizar. Os homens e mulheres das forças de segurança do Rio que arriscam as suas vidas diariamente para proteger a população. É como chamar um outro time para jogar na sua casa. É o local em que o domínio é do Cláudio Castro. E como sendo o local dele, isso automaticamente coloca o Moraes numa posição mais defensiva, mais desconfortável. Ele não controla o que acontece ali. Agora, bora para o terceiro ponto que eu prometi para vocês, que é o mais importante, que é a razão secreta para esse encontro estar acontecendo. E é o seguinte, gente. Não é só que o STF ele tomou gosto por governar o Brasil e decidir tudo o que acontece no país, desde quem pode falar o que nas redes sociais, até como as polícias do Rio de Janeiro devem ou não fazer operações às comunidades. Eu até acho que é sobre isso também, tá? Que os ministros são absolutamente viciados em poder, em determinar os rumos do Brasil, do universo, mas é mais do que isso, é pior do que isso. Tem uma grande agenda por trás. E essa agenda é ampliar a atuação e o poder para a autopreservação dos próprios ministros, cuja legitimidade foi drenada por suas próprias ações. Então eles estão ampliando o poder da sua caneta para barrar a sua responsabilização. Ao comandarem o que o governador pode fazer e não pode fazer, eles afetam a chance do Castro, por exemplo, continuar na vida pública, ser ou não ser processado criminalmente, ser declarado inelegível, virar ou não senador. Lembrando que é o Senado que afeta o STF. Eles afetam até os instrumentos que o Castro tem para fazer o seu trabalho como governador. Consequentemente, afetam a popularidade do Castro. Então o STF está ampliando, por conta própria, iniciativa própria, a sua esfera de atribuições e de poder para influenciar na vida, nos rumos de um governador que é um potencial candidato ao Senado no ano que vem. Vejam que é um jogo político antirrepublicano que viola o papel da magistratura, a separação de poderes, a imparcialidade, a inércia, a impessoalidade que todo funcionário público tem que ter, viola tudo. E o que importa de verdade é a obtenção e a manutenção do poder pelos ministros. Olha, o poder eles já têm e agora eles se agarram a ele de todas as maneiras para não perdê-lo e mais, para não pagarem no futuro pelos seus abusos. No fim das contas, é tudo sobre isso. Trazer aqui mais uma informação. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está pelo menos 6 meses em campanha para que justamente os Estados Unidos declarem o Comando Vermelho organização narcoterrorista e apliquem às facções criminosas as sanções previstas para esse tipo de organização. A informação é do jornal O Globo. No início de 2025, o governo do Rio entregou à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil um relatório em que lista o que seriam os benefícios da mudança de classificação.
No documento, a gestão de Cláudio Castro argumenta que o enquadramento do Comando Vermelho como organização terrorista facilitaria pedidos de extradição de chefes do Comando Vermelho, refugiados em países como Paraguai, abriria caminho para parcerias com Interpol, DEA, FBI e ONU no combate às redes de tráfico e ampliaria o alcance de sanções para empresas de fachada e aliados econômicos do Comando Vermelho no exterior. No mês de maio deste ano, o assessor do Departamento de Estado americano, David Gamble, esteve no Brasil para discutir o tema organizações criminosas transnacionais, Piotto. E aí a gente acrescenta uma informação: nenhum representante da Polícia Federal aceitou se encontrar com esse representante do governo americano justamente para discutir essa questão. Trago aqui, é uma janela de oportunidade agora para os governos de direita mostrarem como lidam com essa situação aí, com essa questão da segurança pública, Piotto? É sim, e vou retomar um ponto anterior. Por que o governo do Rio recorreu, por exemplo, tomando pelo valor de face essa informação publicada pelo jornal o Globo, aos Estados Unidos? Porque ele não vê esse tipo de possibilidade dentro do governo brasileiro. Ninguém vai recorrer a uma nação estrangeira se ele vê exatamente estratégia e política de combate à insegurança pública, à violência, a facções criminosas, a organizações terroristas do seu próprio país. O governo federal já disse por mais de uma vez, e eu estou falando do governo Lula, que não quer classificar essas facções criminosas no Brasil como organizações terroristas. Já disse isso. Talvez mude de opinião, mas por enquanto não. Por enquanto é esse o entendimento. Aí eu recorro, por exemplo, ao que disse num dos tweets aí, dos posts no X do Gilmar Mendes, que você mencionou, Paula. Aí diz assim: veja o discurso, toma cuidado com esse discurso, que é um discurso bem já sacado, né? Em abril de 2025, diz aqui o Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, a Corte, referindo-se ao STF, foi além e determinou que o Estado do Rio de Janeiro apresente um plano de reocupação dos territórios dominados por facções e milícias, com a presença permanente de serviços públicos como educação, saúde, moradia e assistência social, de modo a devolver às comunidades segurança e a dignidade negadas pelo abandono estatal. Fecha aspas. Como é que você vai colocar escola, como é que você vai colocar serviço público essencial à população se quem manda é o morro? Se quem manda é o traficante que está lá no morro? Foi uma agência bancária lá. Exatamente, o serviço público não entra lá sem pedir a autorização do traficante. Então, quer dizer, as coisas são feitas por etapas. E eu vou fazer uma comparação aqui, que eu sei que pode ser grave, mas a lógica é a mesma. Você primeiro tinha que desocupar a Europa dos nazistas para depois recuperar a Europa. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que houve o dia D. Foi uma incursão militar gigantesca, planejada de forma muito competente, tanto que foi bem sucedida. Obviamente com a perda de soldados, e eu estou falando dos soldados que estavam dos aliados, porque obviamente era um confronto, tamanha a gravidade que se passava. Eu tenho áreas sitiadas hoje, e sitiadas pelo crime. Eu primeiro preciso tirar esse traficante que acha que é dono do morro. Porque são essas as pessoas que estão hoje sob o jugo do tráfico. Essas pessoas precisam ter primeiro a liberdade, o primeiro preceito fundamental que o Supremo alega na DPF, né? É o de ir e vir. Essas pessoas não têm direito de ir e vir livremente, isso é garantido pela Constituição. Aí o Supremo fala assim: determinamos ao governo do Rio que faça isso ou aquilo. Estava fazendo já, porque essa postagem aqui ele está dizendo que foi em abril de 2025, desde janeiro o governo do Estado do Rio de Janeiro estava planejando essa operação e está fazendo pela ordem correta. A ordem é: tira o criminoso que acha que é dono daquela região. Devolve à população. Uma vez em que o Estado possa ter acesso livremente, sem correr risco de ser atacado com tiros de fuzis por traficantes, aí você entra com os outros serviços. Pergunte à população de forma muito clara o que ela primeiro precisa: de liberdade. Porque ela não tem essa liberdade quando ela está sitiada por um traficante que impôs barricadas dizendo que aquele terreno é do tráfico e não do Estado brasileiro, e tampouco daquelas pessoas que vão lá. Depois, sim, claro, é preciso continuar. Então, esse discurso de sociólogo de quinta categoria não convence quem é a vítima, e a vítima são aquelas pessoas que estão lá. O governo do Estado do Rio de Janeiro começou por onde tem que começar. Primeiro desocupa, primeiro tira o traficante de lá. Tira a influência do tráfico e devolve as pessoas. Depois vem uma série de serviços, claro, como todo mundo tem direito, até por uma questão constitucional. Diga, Augusto. Olha aqui, eles... A Polícia Federal... A polícia divulgou detalhes muito importantes, né?
eles já são removidas aí toneladas de barricadas, todo dia. A barricada, ela determina, ela não diz hoje mais apenas, né, olha, não entra aqui o caveirão, né, a partir daqui, não, dali para frente, a área é uma zona de exclusão controlada pelos bandidos, sim, pela organização criminosa e não mais pelo Estado brasileiro. Não há vestígios do Estado brasileiro dali para cima. Então, eles cobram por serviços, vivem da ocupação territorial. São donos. Então, o governo brasileiro, o governo federal não entende que é preciso, primeiro, reanexar aquilo ao mapa do Brasil de verdade. Recuperar o controle sobre isso. Um governador faz uma operação dessas, começa a sofrer represálias. É um absurdo ele poder revelar, por exemplo, que pediu 2 vezes a cessão daqueles blindados que a Marinha tem lá no Rio e foi negado. Não pode usar isso aí. Os bandidos usam o que quiserem, repito, até drones. Em vez de se preocupar com a bandidagem, eles se preocupam com os bandidos que morreram. Como é que pode? Vocês é o seguinte, eu não estou sendo cruel, não, estou constatando. Quando alinharam aqueles corpos dos mortos, apareceram lá já quase seminus, mas eles estavam vestindo roupa do exército, vários deles. A população que contempla aquilo lá, não vi ninguém desesperado, ninguém chorando ali, porque eram bandidos que controlam o morro. Tem nada a ver com os moradores honestos. Claro. E você tem uma maioria imensa de moradores honestos querendo trabalhar e sendo subjugados de todas as formas por esse bando. E aí os jornais apresentam como o quê? A operação mais letal. A operação da Normandia deve ter matado gente para burro. Pois é. E ninguém ficou lamentando a morte dos alemães que resistiram. Você tinha que invadir aquilo para que a França voltasse a ser livre e para que o mundo ocidental recuperasse o território conquistado pelos nazistas. Aqui, eles tinham operação letal. Para mim, não. Para mim foi a operação mais vigorosa. Não tem nada de letalidade. Agora, a imprensa, ela vai nessa. Letal, morreram. Morreram civis. Morreram moradores. Nenhum. Estão apresentando as capivaras dos caras. O ministro Alexandre de Moraes devia se contentar com a capivara. Pô, é desse tamanho? Tá bom, então fazer o quê com uma coisa dessas? Não. Vai, o Boulos assume o ministério, aí dele diz 1 minuto de silêncio pelos mortos do Rio, pensando em quem? Nos soldados, nos policiais civis que morreram? Não. Pensando nos bandidos. Pois no dia seguinte ele declarou que, no mesmo dia, declarou que aquele ministério não era dele, era do MTST, que invade terrenos alheios para controlar. É o que faz o Comando Vermelho, são primos. A gente dá sequência, falar de Brasília, da possibilidade de instalação de uma CPI sobre o crime organizado. Deixa eu voltar no bloco anterior para jogar para a Ana, porque realmente teve uma situação, a gente trouxe aqui sobre essa discussão de enquadrar, né, facções criminosas como grupos terroristas. Esse detalhe, ainda em maio deste ano, o assessor do Departamento de Estado americano, David Gamble, esteve no Brasil justamente para discutir esse tema e, curiosamente, a Polícia Federal se recusou
assentar e conversar sobre esse tema com o assessor americano. E como bem disse o Piotr, é lamentável, né, que o governador do Rio de Janeiro, um estado que sofre aí com a violência, tenha de apelar, pedir para o governo de Donald Trump para realizar aí essa classificação, né, de facções criminosas como grupos terroristas. É um absurdo, Paula. Rapidamente, o próprio secretário de Segurança de São Paulo, o Derrite, ele também já forneceu dados para os americanos sobre a atuação do PCC, principalmente. Eu comentei semana passada, o PCC já há provas muito concretas de que o PCC atua de 9 a 12 estados americanos, ou seja, é uma organização internacional e, de acordo com o próprio documento da ONU, a Resolução 1566, você para ser considerada uma organização terrorista, ela precisa ter esse cunho de internacional. O PCC, o Comando Vermelho, tudo isso já atua. Mas o que eu queria trazer, Paulo, era o seguinte: esse fim de semana eu tive a oportunidade de conversar com 2 congressistas americanos e um deles me disse uma coisa bastante interessante. Ele me disse o seguinte: eu não sabia o que era o Foro de São Paulo até Marco Rubio, secretário de Estado, começar a educar os congressistas americanos sobre o Foro de São Paulo. E aí, claro, que veio o nome Lula, veio o nome Brasil, e enfim, e toda essa teia que nós sabemos hoje que ela é composta, né? Brasil, os cartéis, o narcoterrorismo. Portanto, os Estados Unidos seriam de uma grande ajuda se o Brasil aceitasse essa ajuda. Mas é by design, é o desejo do Lula de não aceitar, porque ele sabe muito bem que quando o Marco Rubio puxa esse fio do Foro de São Paulo, dos cartéis, do que o dinheiro destes cartéis vem financiando ao longo das últimas décadas, o final ou o meio vai cair em Brasília, vai cair no PT, vai cair no nome do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E só para complementar o que o Piotr e o Augusto disseram, foram 2.000 mortes no primeiro dia, só dos aliados no dia D, foram 2.500 mortes, 2.000 americanos morreram só no primeiro dia. Só no primeiro dia. É uma comparação muito justa, muito bem colocada pelo Piotr e pelo Augusto. Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal Rota da Notícia. Mais uma vez aqui trazemos informações importantes, atualizadas, verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Se você é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, deixe seu like, apoiador da ex-primeira-dama Michele, compartilhe. Se você é patriota de direita, venha comigo e ative assim o sininho das notificações. Urgente, senhoras e senhores, o mundo acaba de ser sacudido por uma notícia explosiva, literalmente explosiva. Imagens que acabam de chegar de Caracas, na Venezuela, mostram a mansão de Nicolás Maduro completamente destruída após uma explosão de grandes proporções. Fontes locais falam em mortes confirmadas dentro do imóvel e o caos total nas ruas do Palácio de Miraflores. E o pior, isso acontece poucas horas depois do encontro entre Lula e Donald Trump, quando o presidente brasileiro tentava, mais uma vez, defender o ditador venezuelano numa tentativa de aproximação diplomática que agora virou pó. O clima em Caracas é de pânico, sirenes e evacuação, enquanto o exército venezuelano corre para conter a confusão. Não é exagero dizer, a casa de Maduro caiu de vez. Fontes ligadas do Pentágono e da inteligência americana confirmam que a operação contra o regime chavista já está em curso. Donald Trump teria autorizado ações de neutralização total do governo venezuelano, classificando Maduro como alvo de prioridade máxima. E claro,
O que isso significa para o Brasil? Significa que Lula e toda sua base aliada estão em pânico, porque a explosão acontece justamente no momento em que os petistas viajavam para Caracas para defender o regime bolivariano, ou seja, a bomba política atinge o Planalto diretamente. Pessoal, o fim de Maduro é o maior vexame diplomático de Lula desde que voltou ao poder. Vamos juntos entender por que a explosão da mansão de Nicolás Maduro muda tudo na América Latina. Pessoal, Lula enviou parlamentares do PT e de partidos de esquerdas para ir lá defender Lula, para defender Maduro. O PCdoB e do PT vão ao encontro de parlamentares na Venezuela em apoio ao ditador Nicolás Maduro. O que você nos conta? E claro que isso tem tudo a ver com o atual contexto de tensões entre Estados Unidos e o regime venezuelano, não é isso? É uma articulação que está sendo feita pelo Foro de São Paulo e pelo MST. O movimento do Sem Terra é muito próximo de Nicolás Maduro, sempre prestigiado pelo ditador da Venezuela. Esse evento vai acontecer no próximo dia 31 de outubro, em Caracas. É o encontro de parlamentares latino-americanos. O deputado Orlando Silva, do PCdoB, deve participar desse encontro. Também o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, sinalizou interesse em participar. Eles estão em tratativas também com outros partidos de esquerda e chegaram a procurar a deputada Thalíria Peroni, do PSOL, líder do PSOL. Mas o PSOL, o partido de Guilherme Boulos, tem uma relação diferente do PT com o regime de Maduro. O partido é crítico à falta de democracia que acontece ali no país. Então é difícil que alguém do PSOL participe desse evento. Segundo eu conversei com a Ana Prestes, que é secretária de Relações Internacionais do PCdoB, integrante do Foro de São Paulo, a Venezuela está sob um ataque, mas não só a Venezuela, toda a região, todo o continente sul-americano está em ataque. Portanto, essas manobras militares feitas pelos Estados Unidos no Mar do Caribe representam uma ameaça para todos os países aqui que estão participando, que são da América do Sul e que compõem o Foro de São Paulo. Os parlamentares, então, desse encontro devem produzir algum tipo de documento em defesa de Nicolás Maduro e contra as movimentações de Donald Trump naquela região, Yuri. O Pedro, e ainda sobre... É isso mesmo, pessoal. Fontes de Caracas confirmam a mansão presidencial de Nicolás Maduro foi atingida por um ataque aéreo na madrugada de hoje. Testemunhas relatam 2 explosões seguidas, uma delas próximo ao ponto de complexo. A televisão estatal venezuelana interrompeu a programação e exibiu apenas uma tela vermelha com um aviso: ataque em curso, permaneçam em casa. Relatos indicam que Maduro teria fugido de helicóptero minutos antes da explosão, o que reforça a tese de que o regime estava sendo monitorado em tempo real por forças americanas. Pouco tempo depois, o Pentágono confirmou manobras militares no Caribe com um porta-aviões acompanhado de bombardeios B-52 posicionados a apenas 200 quilômetros da costa venezuelana. Fontes diplomáticas americanas falam em operação de neutralização estratégica, e o embaixador dos Estados Unidos na Venezuela, James, disse em entrevista: o Maduro será retirado vivo ou morto. Ele tem os dias contados, fecha aspas. O impacto foi direto também em Brasília. Lula, que até ontem estava se vender como um mediador entre Trump e Maduro, acordou com a notícia da destruição da mansão e reuniu às pressas assessores do Itamaraty. O encontro, segundo fontes internas, terminou em silêncio e desespero. O governo teme que a ofensiva americana na Venezuela revele informações comprometedoras sobre o Foro de São Paulo, o MST e os financiamentos cruzados entre Caracas e Brasília. E a humilhação internacional ficou ainda maior quando o advogado de Donald Trump, Martin de Luca, publicou uma frase que viralizou, abre aspas: enquanto Trump age, Lula fala. Enquanto Maduro foge, o Brasil se ajoelha. Fecha aspas. Uma verdadeira zombaria política contra o presidente brasileiro, que nas últimas semanas defendia Maduro, dizendo que
Cada país tem sua democracia, mesmo que essa democracia mantenha o povo comendo lixo e fugindo do país. E mais, deputados petistas e do PCdoB já estavam em viagem para Caracas, a convite do Foro de São Paulo, para participar de um encontro em defesa da soberania venezuelana. Agora, com a explosão, ninguém sabe se esse encontro vai sequer acontecer, porque o governo Maduro está em colapso total. Carros queimados, mísseis sendo instalados em telhados e um apagão completo de energia e internet foram registrados em toda a capital. Segundo a imprensa europeia, a CIA e o Comando Sul dos Estados Unidos já operam dentro da Venezuela com apoio de militares dissidentes. Há relatos de grupos armados formados por ex-militares venezuelanos que se rebelaram contra o ditador e aderiram à ofensiva americana. Fontes locais afirmam que pelo menos 5 oficiais próximos a Maduro morreram na explosão da mansão, entre eles o chefe de segurança e um dos comandantes da guarda presidencial. O clima de guerra é total. O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, foi à estatal e declarou, abre aspas, estamos sob ataque imperial. Defenderemos cada centímetro da pátria bolivariana. Mas, ao fundo, enquanto falava, era possível ouvir sirenes e tiros, sinal que o caos já tomou conta da capital. Enquanto isso, Trump foi categórico ao ser questionado por jornalistas sobre o que estava acontecendo. Abre aspas, o narcotráfico e a tirania têm um fim, a Venezuela será livre, fecha aspas. Analistas dizem que a ação dos Estados Unidos é a maior desde 2003, quando Bush ordenou a invasão ao Iraque. A diferença é que agora o alvo é bem mais perto, a poucos quilômetros do Brasil. E o que faz Lula nesse cenário? Tenta se esconder atrás de um discurso de paz, dizendo que é preciso diálogo. Mas o próprio povo brasileiro que está vendo que o diálogo de Lula é sempre com ditadores, Cuba, Venezuela, Nicarágua, e nunca com um cidadão de bem que trabalha e paga seus impostos. E para piorar, Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana e vencedora do Prêmio Nobel de Paz, divulgou uma mensagem emocionante dizendo, abre aspas, eles descobriram onde estou. Se for verdade, podem me matar, mas a liberdade da Venezuela viverá, fecha aspas. Esta declaração ocorreu o mundo e viralizou mais que qualquer discurso de Lula, mostrando quem realmente luta pela democracia e pela verdade. Agora, o Brasil corre risco de isolamento internacional. Fontes do Congresso americano afirmam que Lula pode ser formalmente notificado por apoio indireto ao regime chavista. E há rumores de que novas sanções econômicas podem atingir o Brasil, especialmente no comércio de petróleo e fertilizantes com a Venezuela. Ou seja, a bomba que caiu sob Maduro pode cair politicamente sobre Lula também. Senhoras e senhores, a situação é gravíssima. Urgente. Estados Unidos ataca por ar, por terra e por mar. Estados Unidos faz novos ataques no Pacífico, aumenta a força contra o narcotráfico e acaba de matar 14, isso mesmo, mortes foram confirmadas. O secretário de Defesa americano anunciou que as forças americanas destruíram 4 embarcações ligadas ao narcotráfico no Oceano Pacífico. Os ataques ocorreram e resultaram em 14 mortes, com apenas um sobrevivente. A operação militar que consistiu em 3 ataques distintos, representa a ação mais letal desde o início das operações americanas na região. Com esta ofensiva, o número total de embarcações destruídas chega a 14, enquanto o saldo de mortes na operação sobe para 57. Um vídeo foi divulgado na ação nas redes sociais, reforçando a postura do governo Trump. As operações militares americanas intensificaram simultaneamente a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos realizaram sua terceira missão com bombardeiros B-1B perto de Caracas, demonstrando poderio militar na região caribenha. Pessoal, não está nada fácil para Nicolás Maduro.
Senhoras e senhores, a situação é gravíssima. E o que começou como um ataque isolado já é visto como o primeiro passo para a queda definitiva do regime Nicolás Maduro. E junto com ele cai também a narrativa de Lula de que o Brasil é um ator neutro. Não é? O governo brasileiro tomou partido, escolheu o lado errado da história. Enquanto Trump fala em liberdade e combate ao narcotráfico, Lula fala em autodeterminação dos povos. Um disfarce bonito para proteger ditadores amigos. Agora o mundo observa, e cada hora chegam novas imagens da mansão destruída, dos tanques nas ruas, dos helicópteros sobrevoando, e de um povo que, mesmo oprimido, começa a sair nas ruas com bandeiras da Venezuela livre, pedindo o fim da tirania. O eixo do mal latino-americano está se ruindo e o Brasil precisa escolher se vai continuar sendo cúmplice ou se vai defender a liberdade. E você, que está me ouvindo agora, sabe muito bem, se fosse Bolsonaro defendendo um ditador, o mundo já teria caído sobre ele. Mas como é Lula, o silêncio de grande mídia é ensurdecedor. Por isso, é essencial que você curta, comente e compartilhe este vídeo. A sua ação para romper a censura e levar a verdade até onde a imprensa não quer mostrar. Estamos aí, fiquem com Deus e até a próxima. Bomba, meus amigos, acaba de ser confirmada a fuga que está deixando o Brasil inteiro em choque. Alexandre de Moraes entrou em completo desespero e já partiu para ameaças diretas contra Elon Musk. E o pior, o nome de Lula também aparece envolvido nessa história explosiva. Eu vou te mostrar agora tudo o que está acontecendo nos bastidores. Então já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficarem por dentro da verdade. Nos últimos 4 dias, o governo Lula já gastou R$500 mil em impulsionamento nas redes sociais, sem falar o que passa por debaixo dos panos ali para os seus influenciadores, para tentar diminuir o estrago que essa operação no Rio de Janeiro causou na visão do governo. Curioso é que essa foi uma operação contra o narcotráfico e, curiosamente, acertou em cheio o governo do Lula. De repente, a população brasileira parece que percebeu que o governo que comanda esse país é um governo associado, que tem diálogos cabulosos e que defende o narcotráfico. Pegou muito mal. Todo o otimismo do governo dos últimos 5 meses, onde ele estava tendo ali uma ascensão na sua aprovação, lenta, mas constante, de repente sumiu. E aí vem a pesquisa da Quest, que colocou o governo em pânico absoluto. Eu vou mostrar para vocês agora o que está acontecendo. Você diria que aprova a operação? Isso aqui é em resposta em relação ao posicionamento político. Repare que os lulistas e a esquerda, como aqui, ó, desaprovam pesado, eles desaprovam completamente. Agora, os independentes, a direita e os bolsonaristas aprovaram aquilo, o que aconteceu. Então isso aqui serviu para mostrar de que lado a esquerda está. Na sua opinião, a operação foi um sucesso ou um fracasso? Mais uma vez, a esquerda dizendo que foi um fracasso, com 65% lulista, 73% esquerdista sem ser lulista, eu acho muito difícil. Mas enquanto isso, a direita, em peso, acha que foi um sucesso. Na sua opinião, a polícia deveria realizar operações como essa em comunidades? 73% da população acredita que sim. O problema é que o povo não sabe que essas operações não acontecem com mais frequências porque o STF impediu, através de uma ADPF, que agora o relator Alexandre de Moraes, basicamente impedindo que a polícia vá em regiões dominadas pelo tráfico. O governo federal, essa aqui foi uma bomba no governo. O governo federal tem ajudado os estados no combate a organizações criminosas. Para 53% da população não tem ajudado e para 24% ajudado pouco. Apenas aquele lulismo psicótico, né, histérico, acredita que sim. Isso aqui é um dado muito ruim para o governo. Continuando, avaliação do governo Lula na segurança pública. Por que isso é importante? Neste momento, a principal preocupação do Brasil, depois da operação no Rio de Janeiro, passou a ser segurança pública. As pessoas começaram a prestar atenção em todas as áreas dominadas pelo PCC, pelo Comando Vermelho, narcotráfico, a 25% do território brasileiro dominado por facções criminosas, e de repente a principal preocupação do povo é segurança. E qual é a percepção do governo? Do povo em relação ao governo? Para 60% o governo é ruim, é péssimo em relação à segurança pública. Desaprovação começa a subir. Eu quero que vocês percebam que isso aconteceu tem 4 dias, tá? Nesses 4 dias,
ela saiu de 62 para 64 a desaprovação e caiu de 37 para 34. Ou seja, nós tivemos aqui 2, 3, 5% já começou. Isso que eu digo, o otimismo do governo já está indo embora. Aí foi feita aquela pergunta sobre a fala do Lula em relação aos traficantes serem vítimas dos usuários. Foi talvez uma das falas mais abjetas que o Lula já proferiu na vida dele, talvez perdendo apenas para o "se tá caro, não compre". Então o Lula falou que o traficante ele é vítima do usuário. E perguntaram para as pessoas se elas acham que a fala do Lula foi um mal entendido ou se ele realmente acredita que o traficante é vítima do usuário. Olha que bomba isso aqui, gente. 60% acredita que ele foi sincero. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o povo dizendo, olha, vamos ser sinceros aqui, o Lula gosta de traficante. Lula defende traficante. Lula faz parte do mundo das duas facções, do PCC e do Comando Vermelho. Essa aqui eu vou falar para você dela daqui a pouco. Então, essas pesquisas que saíram agora, já saiu Atlas Intel, Datafolha, Quest, todas foram uma bomba para esse governo. Primeiro, ele conseguiu maquiar a questão da economia despejando dinheiro público, aumentando o imposto, jogando o Brasil no buraco econômico. Mas a percepção da segurança não dá para maquiar. Uma pesquisa mostrou que 78% das pessoas nos últimos 12 meses foi vítima de um assalto ou tem alguém próximo a ela que foi vítima de um assalto. O Brasil não aguenta mais. Nós colocamos um criminoso na presidência e de repente o crime explode. Cidades inteiras no Ceará estão sendo evacuadas por causa de uma ordem do Comando Vermelho. Ontem, ou antes de ontem, uma jovem estudante levou um tiro na cabeça no Uber indo para a escola. Outra mãe e uma filha foram alvejadas com vários tiros dentro do carro. O Brasil virou um narco-estado. Mas o narco-estado que o Brasil virou tem há muitas mãos que fizeram isso acontecer. Teve o STF, teve a DPF do Fachin, Moraes agora, Flávio Dino, Lula, toda a turma do Lula, Lewandowski, que é o ministro da Justiça, que não faz nada, o diretor-geral da Polícia Federal, que coloca toda a Polícia Federal para olhar na internet o que você está falando, mas não vão ajudar a Polícia Militar quando vão invadir, quando vão reconquistar território para a soberania que está sob domínio de facções criminosas. Então, o otimismo do Lula acabou. Agora, 500 mil reais em 4 dias fazendo impulsionamento para tentar convencer a população de que o Brasil tá às mil maravilhas. E o pior, tem muita gente que foi tão imbecilizada que vai cair nesse papinho. Porque quando o Mossad vira e fala, ô Brasil, vocês estão usando aí banco digital, movendo bilhões com cripto e stablecoins, financiando o narcotráfico, vocês vão fazer alguma coisa? Aí vocês não fazem nada. Quando vocês querem agir, vocês vão prender a dona Hilda. Como é que um cara desse abre a boca para falar que o Brasil é um lugar de paz, quando você tem, eu não vou mostrar isso aqui agora, quem tiver curiosidade, que digite na internet e faça por si próprio. Homem é degolado em um hospital, narcotráfico foi lá, degolou a cabeça, cortou a cabeça do maluco, deixou o corpo no hospital lá na Bahia e levou a cabeça. Aí depois você tem um outro relato de uma mãe que estava com uma bolsa no Uber, né, trazendo de volta a cabeça do próprio filho. No Rio de Janeiro. Narcotráfico degolou. Tem vários vídeos no Twitter. Hoje teve um caso de uma mulher que foi feita refém também, Costa Barros, eu acho. O pessoal, o traficante invadiu a casa dela, fez refém, infelizmente ela foi morta a 60 anos de idade. Há vários vídeos no X, e não vídeos antigos, recentes, de meninas que se envolveram no narcotráfico e foram degoladas como se corta pedaço de carne de picanha no final de semana. A culpa é das vítimas, você sabe, né? Segundo o Lula, sim. E aí, o cara me vira pro maior serviço, um dos maiores serviços de inteligência do planeta, se não o maior, né? E diz que aqui é um lugar de paz. O Brasil está abrigando PCC, Comando Vermelho. Só isso já faria o Brasil ficar um lugar muito perigoso. Mas não é só o PCC e o Comando Vermelho. O Brasil abriga Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda. E Farc. Então, assim, se você tem abrigando 6 grupos, dos quais 4 deles ou 5 deles já são categorizados como grupos terroristas pelo Trump, pela administração do Trump, você está chamando o Trump de retardado. Numa negociação, quando você chama uma pessoa inteligente de imbecil, você já está dizendo que você não quer fazer nada com essa pessoa. Agora, o óbvio, o PT não quer colaborar com o Trump. O PT quer proteger o Maduro. Só que eles estão confessando rápido demais. A gente quer proteger o Maduro, a gente quer proteger o Maduro. Eu, assim, não tenho nem pressa nem ansiedade. Mas eu confesso que todo dia eu falo, é hoje que o Maduro se ferrou? É hoje que o Maduro já foi visitar o drone foi visitar o Maduro? Porque a administração do Trump sabe muito bem que o Lula é o chefe ou o protetor do Maduro. Aqui não importa se a posição do Lula
em relação ao Maduro é uma relação de proteção ou é uma relação de chefia? A gente vai ficar sabendo no decorrer do tempo. Eu já sei a resposta. Se ele é mero protetor ou se ele é o financiador. Ou seja, se ele é o CEO, se ele é o organizador, se ele é o chefe da quadrilha. Nós sabemos que o Lula é o chefe da quadrilha do Foro de São Paulo. E eles estão pagando mico ao falar isso publicamente em conversas diplomáticas. Não vou falar mais do que isso, senão eu vou passar a dar dicas de como eles deveriam de fazer. Como é o caso, por exemplo, do Putin. Como é o caso do Xi Jinping. Os outros comunistas, eles sabem fazer isso com mais maestria. Já o PT, não. Ele não sabe fazer isso com maestria. Então, para você que está em casa, não é que o Mauro Vieira está ali frustrado porque o Trump não quis a ajuda do Lula. O Mauro Vieira está frustrado com a sua própria base, ou seja, ele não sabe o que dizer para os seus amigos, que é Rede Globo, que é Folha, Estadão. Ele não sabe como ele vai explicar para eles que, de certo modo, ficou desconcertante o fato de que o Trump, além de saber, deixou explícito que o Brasil não vai poder colocar o dedo na Venezuela. Porque esse foi o recado do Trump. O recado do Trump, quando ele fala naquela reunião, tá? Não, isso aqui não tem nada a ver. Venezuela não está nesse assunto aqui, não. O Trump nem sequer falou num tom amigável. Não sei se o Pedro tem esse trecho do vídeo, se a gente tem como conseguir esse vídeo rapidamente. Mas o tom de voz do Trump não foi um tom de amizade ou diplomacia. Ele quase disse isso. Quase. Vocês não ousem se meter nisso. Porque ele tá descendo navios. Ele tá descendo helicópteros. Rapaz, chegou mais um navio de guerra e já tinha chegado o maior porta-aviões dos Estados Unidos, o Gerald Ford, USS Gerald Ford. E aí o Lula vem falar, não, peraí, bota de volta. Sobe os navios, a gente vai resolver isso aqui. O Trump deixou bem claro. Não se metam nisso aqui, não. Não se metam nesse assunto. Senão vai ficar feio pra vocês, que eu já sancionei um ministro da Suprema Corte. Tirei o visto de várias pessoas, inclusive do seu ministro da Saúde. Eu tô tirando o visto de todo mundo, porque eu sei que vocês são canalhas e vocês vão querer piorar a situação metendo o dedo na Venezuela. Porque é isso que tá claro ali. Não tem como ter outra leitura. Vocês estão protegendo o narcotraficante. Eu já disse aqui, quando eu estive na Secretary of State, em janeiro de 2019, Bolsonaro tinha acabado de chegar. Bolsonaro sentou na cadeira da presidência da República dos Estados Unidos, do Brasil, e eu estava aqui nos Estados Unidos, na Secretaria de Estado, e foi quando eles me falaram. E aí, como é que vai ser essa aproximação Brasil e Estados Unidos? Porque o nosso histórico é de que vocês não liberam a lista dos terroristas. Vocês não nos dão informações sobre terroristas. Vocês não nos dão informações sobre quem poderia estar usando o Brasil como meio de campo para colocar os terroristas aqui nos Estados Unidos. E isso não começou em 2019. A situação é bem mais antiga. O Marx sempre relembra isso. O Bush, o filho, queria dar de presente ao Brasil uma relação comercial que faria o Brasil ser tipo Porto Rico. Sim. A única diferença é que você não seria... a gente não seria parte dos Estados Unidos. Mas você teria, por exemplo, o E2. Exato. E quem mora na Argentina tem, né? Acho que o Uruguai tem também. E que é o que acontece com todo mundo que está na Europa tem. Italianos, alemães. O Brasil não tem. Aí ninguém entende por que não tem. Porque não tem por causa da Dilma. Por causa da Dilma. E isso foi lá atrás, quando o Bush ofereceu isso. Numa reunião na América Latina. Ou seja, de Bush para cá, então a gente teve Bush, a gente teve Obama, Trump, Biden. Certo? Depois o Trump novamente. O que aconteceu nesse período todo aqui? Até 2016 ali, o Trump. Os Estados Unidos tentou uma aproximação antes disso, tentou uma aproximação depois disso, só que não conseguiu, porque o PT não queria arredar o pé com a listinha de terroristas. É isso. Ponto final. Aí agora, além de não querer arredar o pé com a listinha de terroristas, o PT quer não só esconder, mas proteger e exaltar. Porra, meu irmão. Desculpa a palavra, gente. Eu vou prometer que vou diminuir. Mas puxa vida, meu amiguinho. Né? Caramba, né? Que coisa, não? É essa a situação do Brasil hoje. Passou de protetor a promotor. Agora o Brasil quer promover o Hamas. O Brasil quer promover o Hezbollah. O Brasil quer promover o Cartel dos Sólidos. O Brasil quer promover o PCC. Porque quando o Mossad vira e fala, ô Brasil, vocês estão usando aí banco digital, movendo bilhões com cripto e stablecoins, financiando o narcotráfico. Vocês vão fazer alguma coisa? Aí vocês não fazem nada.
Quando vocês querem agir, vocês vão prender a dona Hilda? Gente, é essa a imagem do Brasil hoje nos Estados Unidos. Ó, a gente descobriu aqui que vocês estão sendo enganados, coitadinhos. Oh, meu Deus, tadinho de vocês. O PCC está enganando o mercado financeiro aí do teu país. Tá aqui a prova. Toma aqui, ó, Mossad. Tá aqui, ó, a prova aqui, ó. Tá aqui o pendrive. Tá aqui o pendrive. Tá aqui a prova do pendrive. Aí você pega essa prova. Aí você pensa, puxa, que bom que vocês me avisaram isso. Eu nem tava sabendo. Então agora eu vou começar a perseguir a dona Hilda. Agora eu vou perseguir o Bolsonaro. Agora eu vou perseguir o Eduardo. Vou perseguir o Alan dos Santos. Vou perseguir a Flávia Magalhães. Eu vou perseguir o Rodrigo Constantino na luta dele contra o câncer. Vocês acham que os Estados Unidos não estão vendo isso? Eles estão vendo isso, gente. Essa imprensa, eu fico com dó de quem assiste G1, assiste CNN, lê Estadão e Folha de São Paulo para entender o que foi essa reunião. Primeira coisa, para terminar aqui, eu vou só falar uma coisa bem fácil das pessoas entenderem. Estavam o Trump e o Lula, certo? O Lula queria uma aproximação. O que o Trump fez? Beleza, fala com o Rubio. Uns três ali. Era o Bessent, quem é que tava? Era o Greer? Não, era o Greer, o Bessent e o Rubio. Aí, o que o Trump fez? Imagina assim, 2 donos de restaurante, beleza? A gente tem que resolver um problema dos 2 restaurantes. Aí eu sou dono de um restaurante, viro pra você e falo assim, beleza, fala com o meu manager aqui. Vai lá falar com o menino que tá lá no escritório e depois você fala com outro rapaz que cuida do como é que é o waitress? O garçom. E fala com o chefe dos garçons e você fala com o chefe da cozinha, tá aqui, tá o contato deles ali, vai lá resolver porque eu tenho mais coisa pra fazer. Foi isso que o Trump fez. E a imprensa não conseguiu ler esse símbolo. Gente, o Brasil há muito tempo não consegue fazer leitura de símbolos. Isso é uma coisa que tem me assustado. E quando você não consegue fazer leitura de símbolos, basta que alguém use de uma estética enganosa e todo mundo cai. Eu tava falando isso esse final de semana com alguns amigos, né? Que no Brasil você tem ali Cortella como símbolo de filosofia. O Brasil que já teve Mário Ferreira dos Santos, Olavo, Gustavo Corsão, Dr. Plínio Correia de Oliveira, tá vivo Sidney Silveira, tem tradutores vivos e pensadores vivos como Luiz Astorga. O Brasil tá dando ouvido a Karnal e Cortella. Olha, por Deus, está no céu, uma única página do Sidney Silveira, do Contra Impugnantes, faz qualquer pessoa entender o abismo que existe entre Cortella e Sidney Silveira. Eu peço perdão ao Sidney, porque comparar o Sidney com... fazer algum tipo de comparação com o Sidney ao Cortella, eu estou ofendendo o Sidney Silveira. Comparar o Gustavo Corsão, o Mário Ferreira dos Santos e o Olavo com qualquer organismo vivo, racional, símio, homo sapiens, que está no Brasil hoje, na academia, é uma ofensa a todos esses que eu falei. E ao símio, né, coitado? E ofensa ao símio. Os nomes continuam surgindo aqui, depois vai ter que escolher. Triste, né? A situação do Brasil. Você ainda não odeia o Lula o suficiente. Estão vendo essa imagem? Helicóptero, tropas. Lula decretou GLO em Belém no dia 31 de outubro. Você sabia disso? Isso, olha lá. Mobilizou tropas, 5.000 homens, das 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, para a COP30. 3 dias após esses 4 guerreiros perderem a vida no Rio de Janeiro. E por que eu tô falando isso? Porque no dia 28, Lula negou apoio ao governo do Rio de Janeiro. Lula não quis decretar GLO no Rio de Janeiro para enfrentar narcoterroristas. E 4 policiais perderam a vida. 15 policiais foram baleados. Esses comunistas nojentos no poder, tá nisso. Querem ficar desfilando tropas, ó. Igual na Coreia do Norte, na China, só querem mostrar suas tropas. Enquanto o narcoterrorismo, o crime organizado, domina seu país. Imagina, gente, 3 dias depois que 4 policiais perderam a vida, 3 dias depois que o Lula negou o GLO no Rio de Janeiro em apoio ao governador Cláudio Castro, ele decreta GLO em Belém para a COP30. Vocês acham que precisava disso daqui? Lembrando que não é a primeira vez que ele faz esse circo. Ele fez isso no G20 em 2024, fez isso agora nos BRICS em 2025. Agora, enfrentar verdadeiramente o crime organizado, ficar do lado do povo, defender o cidadão de bem, defender os agentes de segurança pública, isso ele não quer. É um comunista safado, gente nojenta, cara canalha.
ter esse sujeito no poder do nosso país é a maior desgraça que poderia ter acontecido com o nosso Brasil. Será que o Rio de Janeiro precisa de exército? Será que é possível conseguir exército nas ruas do Rio de Janeiro, mesmo sem auxílio desse omisso governo federal em relação à crise instalada no Rio de Janeiro? Tem um projeto de lei que trata disso e eu vou conversar com vocês a respeito. Eu sou André Marcília, advogado, professor, e peço a vocês que deixem o seu like. Deixando o like, vocês ensinam ao algoritmo que esse canal tem conteúdos relevantes e assim ele distribui o conteúdo para mais gente, a gente cresce aqui. Também peço que vocês se inscrevam no canal. Estou vendo que você ainda não se inscreveu, se inscreve lá. A gente vai chegar já a 400 mil inscritos e você faz parte desse crescimento que a gente tem super incrível aqui no canal. O canal não tem 2 meses e a gente já está com quase 400 mil inscritos. Também considere se tornar membro. Estamos com uma área agora para conteúdos exclusivos e também eu dou prioridade nas perguntas que vocês deixam nos comentários. Dito isso, a gente tem um projeto, né? Tem um projeto interessante circulando no Congresso, que é do Partido Novo, salvo engano, e esse projeto ele diz o seguinte: ele faz com que seja possível que os pedidos para exército, enfim, os pedidos decorrentes da GLO, a GLO é isso, a GLO, que é a garantia da lei e da ordem, de que tanto se falou essa semana, é um instituto que permite que as Forças Armadas entrem em campo com poder de polícia para uma finalidade específica, por exemplo, no Rio de Janeiro. Se decretarem GLO no Rio de Janeiro, as Forças Armadas podem agir ali com o poder de polícia, de forma provisória, de forma específica, com uma finalidade que é específica também, mas pode ter esse poder de polícia. Só que para isso o governador tem que pedir e o presidente da República tem que aceitar, e o Lula já disse que não vai conceder, o Lewandowski também já disse que não vai, e aí a grande questão é possível ter exército na rua do Rio de Janeiro, mesmo sem o presidente ou o governo federal ser parceiro nisso? E a grande questão é que esse projeto quer resolver isso, quer não fazer com que o presidente da República tenha de dar essa autorização para que a GLO siga adiante, ou seja, para que as Forças Armadas possam atuar. Isso é realmente algo que seria muito desejável, porque hoje em dia o que acontece é que os governos estaduais, às vezes, por uma questão de percepção da necessidade do combate, eles estão ali do lado do problema, eles estão ali no fogo cruzado, eles entendem o que está acontecendo, e o governo federal, lá em Brasília, muito longe, ideologicamente tomado pela glamourização do crime, pela vitimização do criminoso, acaba achando que o combate é desnecessário, que é possível combater o crime com flores. Bom, dentro desse cenário, é muito ruim que esteja nas mãos do presidente a possibilidade de uso das Forças Armadas para essa finalidade específica. Então, esse projeto de lei pretende tirar única e exclusivamente das mãos do presidente da República essa possibilidade, podendo, por exemplo, o governo estadual requisitar e isso ser o suficiente para que as Forças Armadas auxiliem nessa função específica de combate à criminalidade, por exemplo, no Rio de Janeiro. Acho muito desejável, porque é uma obrigação, inclusive, da Constituição que isso ocorra. Alguém dirá, mas as Forças Armadas devem estar exclusivamente nas mãos do governo federal. Mas o governo federal, no artigo 144 da nossa Constituição, há uma clareza muito grande de que deve se combater a criminalidade, inclusive com as Forças Armadas, tanto o governo estadual, quanto o governo federal, quanto todos os demais membros do Estado. Então, se o governo federal não o faz, ele age de forma omissa. Ao agir de forma omissa, ele age de forma criminosa. Então, a gente não pode permitir que um governo federal negligente, omisso e que haja de forma criminosa em relação ao combate à criminalidade estanque a possibilidade de que outros membros do Estado combatam a criminalidade, né? O governo federal não pode trabalhar contra, ele tem que trabalhar a favor. Se ele trabalha contra, a gente precisa sim criar mecanismos para que se cumpra a Constituição, esse artigo da Constituição que faz com que toda a federação deva se empenhar no combate à criminalidade. Se o governo federal não fará esse combate, que as Forças Armadas, que também pertencem ao Estado, o façam, mesmo sem que isso parta do governo federal. Isso tem de acontecer. Vocês entendem? Quer dizer, se as Forças Armadas estão nas mãos do governo federal, mas o governo federal é omisso, é necessário que a gente consiga acionar as Forças Armadas sem o governo federal. Ele não pode ser a represa da utilização de um instrumento de Estado como as Forças Armadas.
Alguém dirá, será que é importante as Forças Armadas no Rio de Janeiro? Olha, nós precisamos entender que lá está ocorrendo uma guerra civil. Não é uma questão de polícia e bandido, é uma guerra civil. E dentro de uma guerra civil, dentro de um combate a grupos terroristas, é disso que se trata, mesmo o governo Lula não assim nomeando, são grupos terroristas, esses faccionados, e nós estamos numa guerra civil. Dentro desse escopo, claro que Forças Armadas são necessárias. Se é uma guerra civil, não é polícia que vai resolver unicamente. É necessário, sim, o envolvimento das Forças Armadas. É disso que se trata e esse projeto é interessante. E outros mais que venham e que os políticos fiquem atentos à necessidade de que nós não dependamos da vontade política de uma pessoa, de um partido ou de uma ideologia para combater adequadamente a criminalidade que está tomando conta dos estados. Suspeitos de entregar o Comando Vermelho são presos na Argentina. Ednei Carlos dos Santos, Luiz Eduardo Teixeira de Souza e Jackson Santos de Jesus são naturais do Rio das Ostras, norte do Rio de Janeiro. 3 brasileiros foram presos na Argentina depois de serem considerados suspeitos de entregar o Comando Vermelho. Ednei Carlos dos Santos, 25 anos, Luiz Eduardo Teixeira de Souza, 23 anos, e Jackson Santos de Jesus, 35, são naturais do Rio das Ostras, norte do Rio de Janeiro. 2 deles já possuíam antecedentes ligados ao tráfico disso aqui, enquanto o terceiro respondia por agressões, conforme o boletim policial. O flagrante ocorreu na cidade de Alba Posse, com quase 7 mil moradores. Policiais de fronteira que atuavam de paisana notaram o comportamento incomum do trio. Abordados ao lado argentino, os 3 não apresentaram justificativa plausível para a presença no país. Sob forte escolta policial, confessaram ter atravessado ilegalmente a fronteira em uma canoa, uma fuga que então sendo confirmada. Investigações sobre possível ligação com o Comando Vermelho. As autoridades argentinas entraram em contato com os policiais do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. O objetivo foi averiguar se os detidos têm ligação formal com o Comando Vermelho e se há mandados de prisão internacionais em aberto. Fotografias e impressões digitais foram compartilhadas para identificação. A hipótese é que brasileiros tenham cruzado a fronteira para fugir das ações policiais da Operação Contenção no Rio de Janeiro e aguardavam apoio local para seguir viagem em território argentino. Na terça-feira, dia 28, a ministra da Segurança da Argentina, Patrícia, determinou alerta máximo nos postos de fronteira com o Brasil. A polícia do país ampliou os controles diante da possibilidade de novos integrantes do grupo criminoso tentarem ingressar no país. Na província de Misiones, o reforço inclui patrulhas fluviais, uso de drones e aumento efetivo em áreas rurais. Moraes ameaçou Elon Musk caso não cerceasse brasileira no X. Elisa Robson mora nos Estados Unidos e denuncia censura por parte do ministro do STF. A jornalista Elisa Robson afirmou ter sido alvo de bloqueios, censura e interrogatórios supostamente determinados pelo ministro Alexandre de Moraes após divulgar reportagens sobre conexões entre redes de narcotráfico, ditaduras latino-americanas e grupos criminosos brasileiros. Ela mora nos Estados Unidos desde 2023. Segundo Elisa, houve uma ordem judicial que impôs multa diária ao empresário Elon Musk, caso seu perfil permanecesse acessível a usuários brasileiros na plataforma X, da qual o bilionário é dono.
Alexandre de Moraes ameaçou Elon Musk com multa diária de $20 mil. Caso o meu perfil no X continuasse disponível para os brasileiros. Então, ou era cerceada minha liberdade de expressão ali, naquela plataforma, ou uma multa milionária seria aplicada a Elon Musk. Isso é uma violência sem tamanho para o trabalho de uma jornalista, né? Uma agressão muito séria, relatou em entrevista ao Pleno Time, na última quarta-feira. Elisa classificou as medidas como violação grave à liberdade de expressão e afirmou que é uma quebra-cabeça em formação, envolvendo investigações internacionais e sanções do governo norte-americano. A jornalista questiona qual seria o interesse de Moraes em relação ao seu cerceamento. Elisa, eu queria que você me explicasse rapidamente a questão da censura a você, as suas redes, os seus perfis. Você citou que você foi alvo de bloqueios e também até mesmo de interrogatórios. Foram medidas diretamente impostas por Alexandre de Moraes? Como que se deu isso? Sim, Alexandre de Moraes ameaçou o Elon Musk com uma multa diária de $20 mil caso o meu perfil no X continuasse disponível para os brasileiros. Então, ou era cerceada a minha liberdade de expressão ali naquela plataforma, ou uma multa milionária seria aplicada a Elon Musk. Isso é de uma violência sem tamanho para um trabalho de uma jornalista, né? É uma agressão muito séria, porque quando você tem uma pessoa que faz uma investigação, traz reportagem, traz fontes, né, claras, confiáveis, informações sérias sobre isso, e há um cerceamento em relação a este tema, que foi o que principal, né, o que mais chamou a atenção, porque Alexandre de Moraes está cerceando este assunto, né? Qual é o interesse? Porque há vários temas em relação ao governo Lula, que ele, ou o próprio STF, né, que ele se posiciona. Agora, este que envolve redes de narcotráfico, que envolve redes de ditadores da América Latina, né, e coisas absolutamente ilegais na mesa, qual o interesse de Alexandre de Moraes querer que isso seja cerceado, né? Que essa informação não circule livremente. Então, me preocupa muito isso que está acontecendo. E você acredita ou sabe, Elisa, que tem alguma peça-chave para emergir de toda essa história, de todo esse assunto, para que possa ser concretizado investigações no Brasil a respeito? Eu acho que as peças estão se juntando. Acho que é um quebra-cabeça muito interessante que nós estamos vendo. Veja que as rotas do tráfico de drogas que estão sendo